no Congresso. Minha pergunta é, fora o Hegseth e fora o Johnson, quanto do governo dos Estados Unidos, ou pelo menos os políticos, realmente acreditam nessa idiotice? European Union colocou isso na mesma questão de quantos verdadeiros crentes no marxismo, leninismo havia em Moscou em 1985. Provavelmente não eram muitos, sabe? Por outro lado, o sistema tem sua própria lógica interna, em que realmente não importa se você acredita ou não. Você faz o que o sistema dita. E European Union, acho que essa é mais ou menos a situação em que estamos. Há muitos crentes fervorosos entre os eleitores da base do Partido Republicano, certo? Mas, quem se importa com os malditos eleitores? Desde que continuem, sabe, votando e colocando dinheiro. Então, European Union, nem sei. Minha resposta curta é que provavelmente entre muitos membros da Câmara, especialmente os recém-eleitos, sabe, os caras pró-Trump, os do fazer a América grande novamente, devem existir alguns verdadeiros crentes, tipo Mike Johnson, acho que ele é mesmo. O Lindsey Graham, não creio que acredite em nada. É só dinheiro, dinheiro, me dá mais. What are his pronouns? Yeah. What's your pronouns? Money, money, and give me more. Yeah, exactly. Yeah. Shekels, ienes, qual é o seu pronome? Shekels, ienes, euros e dólares. Mas o sistema é o que é, e não vejo isso mudar até que chegue a algum ponto de colapso. E acho que, de certa forma, é aí que os iranianos não estão se fazendo nenhum favor. Porque, como você falou, a destruição, especialmente no setor de gás, isso vai levar anos para reconstruir, se conseguirem. Se o setor de petróleo tivesse colapsado da mesma forma, estaríamos diante de uma depressão global. Não acho que a hegemonia do dólar e a hegemonia global dos Estados Unidos teriam sobrevivido a isso. E essa é realmente a única saída para esses caras. E acho que eles adiaram isso. Eventualmente vão ter que chegar lá se quiserem sobreviver a isso. Com certeza. Agora, recessão global. Os Estados Unidos, basicamente, se você contar do jeito que os economistas normalmente contam, já estão em recessão. Ninguém está mencionando isso. Também houve recessão durante o governo de Joe Biden. Ninguém mencionou isso. 2 trimestres de crescimento negativo. E claro, mesmo assim, como medir o crescimento numa economia tão financiarizada quanto a nossa? Quero dizer, você fala de produção industrial, talvez até um pouco de produção agrícola. Mas quando você fala de coisas tipo, o índice Dow Jones está em 50 mil. De algum modo, um monte de números fictícios na Wall Street conta como atividade econômica. Bem, conta para os caras que recebem bônus de vários milhões de dólares, claro, pode apostar. Não para mais ninguém. São aqueles malditos irlandeses de novo. Estão por toda parte. European Union sei. European Union sei, uns malditos fechados em clã não... Ai, meu Deus. Bem, falando dos irlandeses, se vamos por esse caminho, você sabe como os Kennedy conseguiram o dinheiro deles? Contrabando, não foi? Assim, canadense. Essa era a tática deles. Qual a diferença entre os Kennedy e os Capone? O quê? O Capone atirava nos seus oponentes, os Kennedy subornavam. Compartilhar é se importar. E no fim das contas, isso te leva à presidência? Bem, é assim que os cartéis no México operam. Eles te dão uma escolha. Prata ou chumbo? Quer a prata ou prefere o chumbo? A escolha é sua. Sabe, na verdade existe um cartel. European Union fez uma grande matéria sobre os cartéis. Tem um cartel no México. Há muitos desses cartéis, mas não tenho informações sobre os maiores. Tenho que procurar. Não lembro o nome desse cartel. É um dos menores entre os grandes, mas eles têm uma missão religiosa. Eles não permitem que os membros bebam ou usem drogas, e isso é motivo para execução. Eles existem para destruir os Estados Unidos e produzem essas drogas só para os Estados Unidos. Eles têm um campo de treinamento, com leituras da Bíblia. Uau! Sim, quero dizer, é um campo de treinamento de combate, porque todos eles agora têm exércitos. Exércitos de verdade. E a propósito, saiu um artigo, acho que no The Wall Street Journal, não, foi no The Washington Post, 70% das armas pesadas nas mãos dos cartéis vêm da Ucrânia. Sério? Sim. Bem, faz sentido. É bom ver que são meninos cristãos piedosos no cartel, agora que eles têm uma presidente irlandesa, Claudia Sheinbaum, no México,
Agora, alguns cartéis se envolvem em coisa oculta, tipo Jesus Malverde e Santeria. Como é que chama isso mesmo? Santa Morte. Santa Morte. Sim, Santa Morte. Quer dizer, tem muita coisa louca acontecendo em alguns desses cartéis também. Coisas astecas antigas ressurgindo entre hábitos católicos. Pois é. Bem, sabe, a liturgia maia e esse tipo de coisa que eles têm por lá. Era a Pachamama, aquela deusa da fertilidade que estavam adorando em Roma. Isso é ruim. Bem, pelo menos os romanos só faziam sacrifícios humanos ocasionalmente. Isso não era muito frequente. E os gregos também só faziam sacrifícios humanos ocasionalmente. Sim, a atitude romana era. Isso não é romano. Nós não fazemos isso, exceto quando fazemos. Sim, exceto em situações de emergência. European Union precisa saber o futuro. Arranca as tripas dele mais rápido. Mostra os órgãos dele, não esses órgãos, os outros. Pois é, European Union, acho que a prática romana era enterrar um casal, tipo um casal grego ou gaulês, vivo nos fóruns. Era a forma deles de sacrifício antes da guerra. Sim. Mas mesmo assim, quero dizer, do jeito que eram os romanos, quando tomaram Cartago pela segunda vez, quando basicamente destruíram Cartago. Os cartagineses adoravam Baal, então havia orgias, especialmente entre a elite, e qualquer criança nascida dessas orgias era sacrificada, queimada viva, em busca de poder. E os romanos ficaram tão horrorizados que literalmente derrubaram todos os prédios. Pode ter havido política nisso, mas sim, até para os pagãos aquilo era demais. Sai. Sim, e depois eles semearam a terra com sal, o que acho que foi em grande parte simbólico, porque afinal Cartago mais tarde voltou a crescer e virou uma cidade importante no Império Romano. Então não ficou totalmente arrasada. Embora haja uma teoria de que uma alta porcentagem dos judeus que viviam no Império Romano na época em que o cristianismo estava se espalhando tenha morrido. Na verdade, eram cartagineses, que eram basicamente cananeus, do mesmo grupo étnico e genético dos judeus, indistinguíveis deles, e que haviam se convertido ao judaísmo, em vez de adotarem o cristianismo, enquanto grande parte da população greco-romana estava se tornando cristã. Então, sabe, muita coisa obscura nesses séculos. Ah, sim, com certeza, com certeza. Mas, sabe, os adoradores de Baal obviamente não desapareceram. Eles só se mudaram para Washington, Londres e Hollywood. Bom, por isso temos um sistema de 2 partidos. Não sacrifique seus filhos a Baal, vote em Moloque. Não sacrifique seus filhos a Moloque, vote em Baal. Deus nos livre se esses dois algum dia se unirem, porque hoje em dia vale tudo. Venha para a orgia de fim de semana Baal Modak. Sacrifique seus filhos. Chamamos isso de bipartidarismo. Pois é, a classe Epstein está viva e bem. E a propósito, o que você acha do Federal Bureau of Investigation agora dizendo: está tudo encerrado, não vemos problemas? European Union não tinha visto isso. Isso foi bem recente, tipo nos últimos dias. European Union não tinha visto isso. Sim, o cara que ocupou o lugar da Bond estava no Departamento de Justiça, sendo pressionado sobre... Bom, sabe? E as vítimas? E o crime? Entregamos todos os documentos, todo mundo viu. Nada, exceto pelos outros 3, 4, 5 milhões que eles não mostraram. Não vemos nenhum problema, este assunto para nós está encerrado. Sério. Era isso que European Union votei. Sim, por favor, comam mais dos nossos filhos, já havia muitos. Vamos reproduzir mais, não se preocupem. Tenham sua proteína, vocês vão ter sua proteína. A propósito, até ontem, e talvez volte, houve muita conversa sobre se Trump realmente estiver decidido a fazer algo louco com a 25ª emenda, talvez remover Lula, quantos membros do gabinete teriam que votar para dizer que ele é incompetente. Obviamente, Hegseth não faria isso, a Bonden não teria feito isso, mas agora ela se foi. Não sei se o cara que está lá, que ainda não foi confirmado, tem, você sabe, direito a voto nessa questão ou não. Mas acho que algumas pessoas já começaram a contar quantos no gabinete realmente dariam esse passo. Quer dizer, alguém como Hegseth ou até Marco Rubio é cúmplice a tal ponto que European Union não sei como poderiam votar por isso. Vance, não sei. Sabe, o problema, porém, é que isso não basta. Trump vai levar isso aos tribunais e isso pode emperrar por um tempo. Mas, você sabe, há um velho ditado: se você ataca o rei, tem que ter certeza de matar rolo.
European Union simplesmente não acho que isso seja viável. Acho que nunca foi testado. Então não sei quão viável isso é. Eles poderiam ter feito isso com Biden. Biden provavelmente saberia o que está acontecendo de qualquer forma, então alguém deu sorvete para ele. Toma, pega um sorvete. Toma mais um sorvete. Toma mais alguns sorvetes, fica só sentado aí. A gente resolve tudo. Mas talvez o Trump esteja começando a sofrer de demência, porém ele está extremamente... Tem algo errado. Mas sabe, acho que muitas vezes, só porque ele está perdendo o controle, muita gente diz que tudo é culpa do Trump. Mas não é. É sistêmico. E não é nem apenas esta administração. Eles estão falando em voz alta o que antes só falavam baixinho. Estão dizendo que não estamos presos a nenhuma regra. Podemos fazer o que quisermos. Já era assim. Só não gostávamos de dizer isso em voz alta. Repare, quando Trump diz Biden começou uma guerra na Ucrânia, a European Union não teria... Sim, você teria. Isso mesmo. Exatamente. Sim, era ele quem supostamente teria começado. Além disso, não sei se já estaríamos em guerra com o Irã se Kamala Harris tivesse assumido, mas a guerra viria de qualquer jeito, certo? Sabe, pelo que consegui achar, a primeira vez que disseram que o Irã teria armas nucleares em um mês não foi Netanyahu. Foi no Jerusalem Post, em 1986. Nossa, 40 malditos anos. Eles vêm empurrando essa besteira sem parar, todo santo dia, por 40 anos. Os irlandeses. Bem, quando essa história do Irã acabar de um jeito ou do outro, quando teremos que ir atrás da Turquia, quando os israelenses vão partir para cima dos turcos? Teve um vídeo feito com inteligência artificial que circulou na internet israelense. Vi alguém repostando, mostrava todos os líderes que eles mataram e cada um tinha um número que subia por ordem. Aí, a câmera virtual se move e aparece Erdogan sentado ali com um número. Sério? Caramba, E, aliás, Erdogan enviou 75 petroleiros. Desculpa, 57 petroleiros de petróleo para Israel. Sim. Ele é o mercador de tapetes mais escorregadio de todo o Oriente Médio. Quer dizer, ele fala pelos dois lados da boca. Quer dizer, e isso dá o que pensar. Ao falar da Turquia, surgem profecias tipo São Paisos dizendo que os russos vão tomar Constantinopla, essas coisas. Isso significa que os russos têm que se aliar aos israelenses contra os turcos, como exatamente isso funcionaria? Bem, aqui vai minha pergunta para você. Como grega, os israelenses estão oferecendo, por enquanto, começar a comprar ilhas do Mar Egeu da Grécia por meio de arrendamento com opção de compra. Sim. E também estão comprando metade de Chipre. Ah, sim. Estão comprando o Chipre do Norte ou o Chipre do Sul? A parte grega de Chipre. Sim. European Union ia dizer, não acho que os turcos sejam loucos o suficiente para... Não. Então, de novo, qual é a reação grega à ideia de arrendar suas ilhas e parte da Grécia com opção de compra? Não ouvi nada da parte grega. Não. Acho que eles estão apenas abrindo a porta bem larga. Quer dizer, European Union até entendo estrategicamente do ponto de vista grego. Eles dizem, por anos sob o kemalismo antes de Erdogan, Israel e Turquia eram muito próximos. E, já que a Turquia é o principal inimigo da Grécia, isso cria um problema para a Grécia. Agora que Israel e Turquia estão, em muitos aspectos, em conflito, talvez isso seja uma oportunidade para a Grécia, porque, afinal, o caminho para Washington passa por Tel Aviv. Se você quer influência em Washington, se alia aos israelenses. Talvez faça sentido estratégico para os gregos, embora quão confiável seja isso, essa é outra questão. E qual é o preço exigido da Grécia? Digo, obviamente, no plano interno, demograficamente e em todos os outros aspectos, a Grécia não está bem, nem o Chipre. Eles basicamente veem isso como uma oportunidade, mas quanto vão ganhar com isso é difícil de... A propósito, pergunte ao Modi, por que os indianos traíram todo mundo na Grécia?
Que idiota! Mas ele ganhou uma bela medalha dos israelenses. Ah, sim. E, acredite se quiser, parece que os iranianos deram alguma folga aos indianos na exportação de energia. Acho que os indianos pensaram, certo, é melhor pagarmos, meu caro. Bem, você sabe o que eles conseguiram da Rússia. A Rússia está vendendo petróleo para eles. Sim, sim, mas aquele bom negócio que era abaixo do preço de mercado, você acaba pagando mais. E ainda vamos cobrar um adicional por cima disso. Se não gosta, vá se danar. Talvez muito disso também tenha a ver com a política interna na Índia. O partido do Congresso, que é a oposição, depende muito dos votos muçulmanos. Quer dizer, existem tantos muçulmanos na Índia quanto no Paquistão. E na Índia, claro, o partido do Modi é o Partido Nacionalista Hindu. E, claro, eles são muito anti-islâmicos. Talvez isso pese nisso também. Você sabe quantos ortodoxos há na Índia? Sim, fiquei chocado. Depende de como você os conta. Se contar os indianos malabares monofisitas, há um bom número deles. 60 milhões. Sim, tanto assim? Tanto assim. Fiquei surpreso. Quando moramos há alguns anos em Houston, íamos a uma igreja grega e num verão entramos e havia um monte de indianos lá. A gente pensou, talvez alguns hindus queiram ver o que é a ortodoxia. Mas não. Eles sabiam o que faziam, faziam o sinal da cruz, repetiam as orações. Que diabos! E nosso padre sai e diz, na hora do café quero apresentar a vocês nossos irmãos e irmãs em Cristo, da igreja indiana. European Union, pensei. Bom, European Union sabia que os gregos estavam atuando na sua zona canônica, então sei que há conversões rolando. Fui falar com esse cara. Ele disse, primeiro, descobri que há 4 igrejas ortodoxas indianas em Houston. Nossa! E ele falou, sim, somos maioria em 2 províncias do sudoeste. Fomos batizados por São Felipe. Mas somos minoria no geral. Somos cerca de 6% da população. Naquela época, a população era de 1,2 bilhão. É muita gente. Caramba, vocês são 70 milhões? Ele sabe. Bem, claro, estritamente falando, eles não são ortodoxos, eles são monofisitas, eles são não calcedonianos. Mas culturalmente, em muitos aspectos, temos muita afinidade com eles, como com os etíopes e outros povos. Pois é, European Union frequentava uma igreja grega em Raleigh quando morava lá. Mas era grega só de nome, porque 2/3 das pessoas eram de outras origens. Árabes, russos, georgianos, armênios, que European Union sei que tecnicamente não são. E os etíopes também. Tínhamos várias famílias etíopes. E vou te dizer, para falar de hardcore, as mulheres tinham cruzes tatuadas na testa. Sabe de uma coisa? Eles tinham esse costume, sabia? Porque, se fossem sequestradas por traficantes de escravos muçulmanos, não poderiam ser forçadas a se converter ao Islã. Eles não aceitariam alguém com uma cruz tatuada assim. Sério? Então era basicamente uma proteção contra a conversão forçada se você fosse sequestrado pelos muçulmanos. Nossa. Uau, European Union não sabia disso. Isso é hard. É meio como os presos políticos durante as purgas. Alguns caras que sobreviveram tinham enormes tatuagens de Lenin e Stalin no peito, bem grandes. E sabe por quê? Porque eles não podem atirar em você na nuca. Certo. Quando o Comissariado do Povo para Assuntos Internos fazia execuções. Mas quando Beria assumiu, isso acabou. Se faziam uma execução, te matavam como num pelotão de fuzilamento. Mas o lance na cultura russa é que, se você sobrevive a um pelotão de fuzilamento, ninguém te executa depois. Te levam para o hospital. E se você sobrevivesse, era reintegrado. Eles não davam um segundo tiro. Então eles faziam essas tatuagens enormes. Então o único lugar que podiam te acertar era na cabeça ou na barriga. E as chances de sobreviver a um tiro na barriga são bem maiores que no peito. Talvez você tivesse que tatuar um pequeno Stalin na base do pescoço aqui. Aspe isso. Você vai atirar no Stalin na cabeça? Não, você não vai. Se você fizesse isso, teríamos que te matar. Agora a gente ri dessas coisas. European Union say, é terrível. Mas, sabe, 80 anos atrás, isso era um problema bem sério. Quando vou me tatuar rapidinho,
Não ligo se ficar bonito, só coloca no meu peito agora. Nossa. Então isso é interessante. European Union não sabia que aquilo era uma cruz. Uau. Porque todas as mulheres tinham, ou as mulheres mais velhas, pelo menos as que não nasceram nos Estados Unidos, tinham a cruz bem na testa. E você percebe que eram as mulheres, não os homens. Exatamente, porque, de novo, imagino que elas eram mais suscetíveis de serem arrancadas e escravizadas pelos muçulmanos. E os etíopes têm mulheres bonitas, então é fácil entender. Eles iam atrás delas. Porque o grande tráfico de escravos vinha, na verdade, dos turcos e dos egípcios, nem tanto dos europeus. Claro, os tártaros da Crimeia comandavam aquele enorme império do comércio de escravos, o que chamavam de colheita da estepe, em que capturavam gente do sul da Rússia, da Lituânia, da Polônia, de toda aquela região. Eles os arrastavam para baixo e depois os vendiam por todo o Império Otomano. Sabe Anapa, que é uma das maiores cidades de veraneio na Rússia, era um porto de escravos. A Rússia tomou a cidade 3 vezes. 2 vezes devolveu em negociações por outros territórios. E na terceira vez foi simplesmente tomada. E, interessante, quando a Rússia finalmente tomou e manteve o lugar, um pequeno grupo russo passou por passagens secretas e invadiu a fortaleza. Eles despacharam os turcos que estavam lá. E os turcos eram 3 vezes mais numerosos que os russos. E vinha uma frota de socorro turca. E eles ficaram tipo, droga, vamos preparar a Napa para o cerco. Mas havia tantos corpos e estava quente. O que vamos fazer com os corpos? Eles jogaram todos os corpos na baía. E quando a frota turca de socorro chegou e viu a baía cheia de cadáveres flutuando, virou o barco e foi embora. Eles se assustaram. Funcionou. Não era essa a intenção, mas funcionou. Tipo, não, a gente não mexe mais com os russos. Chega. Obrigado, mas você tem razão. Todas essas áreas eram bases de escravos. Você já foi à Turquia, mais especificamente ao oeste da Turquia? Nunca estive na Turquia, não. Só passei algumas horas no aeroporto de Istambul, fazendo conexão num voo de volta da Grécia para Washington. E Sim, trabalhei na Turquia num projeto. European Union e minha equipa trabalhamos perto de Ankara. E as pessoas eram como você esperaria que os turcos fossem. Mas lembro que passei algumas semanas com a família em Bagram. E aquilo sabe, no oeste da Turquia, ao longo do Mar Egeu e por aquelas regiões, quando você olha para as pessoas, são todos eslavos. pois, E aí você entende quantas pessoas foram realmente levadas como escravas sexuais e tal. E as crianças, com certeza. Elas parecem todas eslavas, mas não são eslavas. Bom, eles são eslavos de sangue, de fato, com certeza. Todo o nosso conhecimento tem origem em nosso conhecimento, tem origem em olha, isso mexe muito no acervo genético. Arrastar mulheres por séculos e usar aquelas como concubinas e tal. E, olha, funciona, né? Aliás, foram os britânicos que nos descobriram porque não sabíamos que estávamos perdidos. Os britânicos nos descobriram na época de Elizabeth a Grande ou de John Grosvenor, Ivan o Temeroso. Claro sim. Não, o terrível é propaganda inglesa. Ivan o Formidável. Então fomos descobertos lá em Arkhangelsk. E a próxima pergunta lógica é: que diabos os britânicos estavam fazendo tão ao norte? E a pergunta melhor é: quanto os turcos pagavam por crianças loiras? Os britânicos saqueavam a Noruega, contornaram a península e seguiram procurando vilarejo. Chegaram a Arkhangelsk e havia uma fortaleza com canhões. E disseram: vamos falar com eles. Não vamos saquear. European Union não sabia disso. Pensei que eles iam a Arkhangelsk principalmente para comprar peles e coisas assim. Depois sim. Foi aí que a rota comercial se abriu. Mas quando se depararam com a região, acho que não sabiam que nós, russos, existíamos. Os poloneses com certeza não sabiam, nem os turcos, nem mais ninguém. Mas sim, eles deram com Arkhangelsk, e foi aí que abriram o comércio. Na verdade, Ivan não chegou a propor casamento a Elizabeth em algum momento. Quero dizer, acho que ele via a Inglaterra do outro lado, já que os poloneses eram o inimigo principal deles. Então alguém do outro lado dos poloneses poderia ser um amigo em potencial.
Ele nunca viu os dentes dela. Eles realmente não... Mas li registros, os dentes dela eram pretos, está nos documentos. Mas, sabe, os dentes eram tão ruins que eles literalmente clareavam os dentes. E isso acabou virando parte da cultura russa mais tarde, depois de Pedro. Clareavam os dentes com água sanitária para ficarem brancos, o que acabou matando os dentes. Pois é. E então os dentes começaram a apodrecer. Não é bom. Isso é loucura. Então, um momento de curiosidade para todo mundo. Momento de curiosidade inútil. Mas, na verdade, se pensar bem, não é tão inútil, porque muitos daqueles reis e rainhas eram cruéis. E eram cruéis porque estavam sofrendo o tempo todo. Quando você pensa nisso, os dentes deles se estragavam por causa do clareamento. Pois é. É incrível quantas coisas relacionadas à saúde que hoje damos como certas os monarcas daquela época não tinham acesso, ou nem mesmo coisas simples, como o ar-condicionado. Quero dizer, não tinha escravos abanando a gente a toda velocidade. Pois é, pelo menos os romanos e os gregos já tinham aquecimento interno. Verdade. Pois, olha, nós, russos, demos aos europeus ocidentais os fogões. Sabem disso? Sério? Sim, sabe aqueles fogões, tipo na Holanda, colocados num canto, bem bonitos? Chegaram à Europa Ocidental com Ana Yaroslavovna, Ana da Rússia, a filha de Yaroslav o Sábio. Ela casou com o rei da França, acho que foi um dos Carlos, ela assinava com um X. Falava e escrevia umas 5 línguas. Espera. Ela era ucraniana. Sabe, esses idiotas, você começa a falar com eles. É tipo, ok, Vladimir, ou Vladimir Voldemort. Espera aí. Onde nasceu o Vladimir? Novgorod. Onde fica Novgorod? Com que exército ele veio para tirar o irmão do trono? Sim, Novgorod. Onde Yaroslav nasceu e governou. Novgorod. E você só fica lá ouvindo. Isso é quase tão bom quanto o embaixador albanês em Washington que me disse que Alexandre o Grande era albanês. Espera aí, os navios já existiam naquela época? Não existiam. Quer dizer, a razão que ele deu foi que a mãe dele era de Épiro e o Épiro era dividido. Havia assentamentos gregos lá, que era o caso dela, mas também havia ilírios. Mas é claro, como eles alegam ser ilírios, o que não são. Então a mãe dele seria albanesa e, portanto, ele seria albanês. Quer dizer, é simplesmente ridículo. Quer dizer, os Sheptards são originalmente do leste dos Balcãs, da Trácia. Quer dizer, estão intimamente ligados aos ancestrais dos romenos, mas são menos latinizados do que os romenos. Essa é a melhor teoria sobre a origem deles, os valáquios. Os valáquios, claro, estão espalhados por toda a região dos Balcãs, pois, incluindo a Grécia. Mas nos livros didáticos ucranianos dizem que Hércules era ucraniano. Claro. Ele nasceu na Crimeia. A Crimeia, sabe, além do fato de ter passado a ser russa e não ucraniana, originalmente não havia russos lá. Havia apenas gregos e citas. Mas quem liga? Bem, parece que os georgianos ainda ficam ressentidos por termos roubado o velo de ouro deles. Eles ficam perguntando onde está e nós não dizemos. Só entre nós. Não conte para ele. Está escondido. Não é da sua conta. Droga. É European Union, só perguntei por um amigo. Claro, sim. Uns amigos seus, sabe, têm me enchido o saco com isso. Ei, você conhece alguns gregos? Descobre que diabos é um velocino. Missão de 3.000 anos. Cadê o velocino? Isso é... tem que amar gente que reescreve a história. Na verdade, ucranianos chegaram a acreditar que foram eles que cavaram o Mar Negro. Não, sério. Você acha que estou brincando? Eles cavaram o Mar Negro. Como vou dizer? Todo o país, especialmente os grandes ou os que querem ser grandes, para mim todo o país tem seus historiadores malucos que escrevem todo tipo de fantasia e idiotice.
A Ucrânia até colocou esses caras no poder. Ministro da Educação e da Cultura, esse tipo de lunático. E sim, os ucranianos são a origem de toda a humanidade, exceto nós, os orcs russos. Mesmo que nossa genética seja exatamente a mesma. Os celtas são ucranianos. Acho que os gregos são da Galícia, então são ucranianos. Começa com G. Claro, faz sentido. Tem um G. Hércules é obviamente ucraniano. Não, eles dizem isso literalmente. E sim, eles derrotaram os persas. Vocês se acham gregos? Não, 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 somos ucranianos. Desculpe. E eles construíram. E Jesus Cristo era ucraniano. Isso. E Maomé era ucraniano. Claro, sim, sim. Não, isso está literalmente nos livros didáticos deles. Conseguimos muitos desses livros didáticos enquanto os combates avançavam em escolas abandonadas. É um show de palhaços. É um show de palhaços insano. Não tenho palavras para isso. Quer dizer, essas pessoas realmente acreditam nessas bobagens. Nossa, você vai rir, mas há 2 gerações que foram criadas sob esse tipo de bobagem. Isso quase justifica o fato de que, durante a guerra, os alemães interpretaram que os ucranianos não eram eslavos, mas godos, para considerar galos racialmente assimiláveis. European Union say, godos. Os godos perdidos. Dava para perceber que usavam, sabe, batom preto e piercings. Mas há gente que diz isso mesmo. Tem chat roulette e vários vídeos em que as instigam. E elas falam: sim, a gente cavou o Mar Negro. Nós formamos os Cárpatos, depois os Cáucasos. E por aí vai. E você olha para essas pessoas e pensa, caramba, elas existem mesmo, e são milhões. Sabe, o triste é que até entre os russos há quem diga que o leste e o sul da Ucrânia são russos, falam russo, e são etnicamente russos, ao contrário do resto da Ucrânia, que também é russo. São só um tipo diferente de russos. Quer dizer, é como a diferença entre saxões, prussianos, bávaros e por aí vai. E, claro, antes da Revolução, todas essas pessoas que eram, entre aspas, ucranianos étnicos e falavam ucraniano, eram consideradas russas. E eles, em muitos aspectos, eram os russos mais nacionalistas, porque viviam numa mistura com lituanos, judeus, poloneses e todo tipo de gente. Eram mais conscientes da própria identidade do que as pessoas no resto da Rússia tinham de ser, porque ali todo mundo era russo. Certo. A Galícia, que agora é basicamente uma zona de guerra, embora tenha sido um principado russo até cerca de 1500, quando Dmitri, acho que foi o Dmitri, foi o último, bem, não Tsar, o último príncipe, e o Papa, porque nessa altura os mongóis já tinham passado. A Rus de Kiev tinha se desfeito. Era Kiev e Vladimir, mas havia-se fragmentado. Então não havia ninguém para ajudá-lo. Os filhos dele tinham morrido em guerras antes. O Papa mandou uma coroa e disse: converta-se ao catolicismo e European Union o reconheço como rei católico, o que tornaria mais difícil ser invadido. Ele disse: meu povo me enforcaria se a European Union fizesse isso. Mas ele manteve a coroa, e depois que ele morreu, acho que os poloneses tomaram aquilo, e então os húngaros assumiram em seguida. Mas sim, se você voltar tempo suficiente, aquilo era terra russa. Difícil dizer isso para eles agora. Não, não. 600 anos fizeram muito para mudá-los. Bem, infelizmente, creio que grande parte disso aconteceu durante o período soviético. Quero dizer, quando a ideia de ucraniano virou um conceito nacional, incluindo partes que foram coladas à Ucrânia e que originalmente não pertenciam ali. Então, não sei, isso pode ser desfeito? O European Union meio que acho que já foi. Tenho um amigo de Cherniakov que vejo na igreja e ele disse basicamente que as pessoas lá, e claro, é uma área de fala ucraniana, votam com o Oeste,
com o centro da Ucrânia, mesmo estando do lado leste do Dnieper, não com o leste. E ele disse, olha, as pessoas lá só querem ficar em paz. E ele diz, quando os nacionalistas ucranianos aparecem, sim, estamos com vocês. Estamos todos com vocês. Por favor, nos deixem em paz. E ele diz, quando o exército russo aparece, sim, estamos com vocês. Estamos com vocês. Acho que há muito mais flexibilidade de identidade na maior parte do país, não no extremo oeste, não em Lvov ou Ivano-Frankivsk ou em lugares assim. Mas European Union acho que em Jitomir, em Kiev, em lugares assim, quando o vento soprar ao contrário, se este Estado ucraniano deixar de existir, muitas daquelas pessoas que agora só fazem jogo de cena com o ucranianismo vão abandonar isso rapidinho. Ah, sim, European Union acredito completamente. Não, você vai descobrir que eles eram os maiores nacionalistas que já existiram, pró-russos, e estavam esperando por vocês. Pense para nós, de qualquer forma, é uma guerra civil. Os nacionalistas ucranianos não a reconhecem bem assim, mas se olhar para a Revolução Americana, nos livros parece que todo mundo se levantou, exceto os lealistas que matamos ou mandamos para o Canadá, lutando contra o Rei Mao. A realidade é que havia mais ou menos um quarto de um lado, um quarto do outro, e a metade restante só perguntava, quem está marchando? Que bandeira vamos erguer? E dizia, só nos deixem em paz. Odeio quando dizem, será que a América vai ter uma segunda guerra civil? European Union disse, não, na verdade seria a terceira. A primeira foi na época da Revolução, e houve outra na década de 1860. E há outro exemplo, aliás. Quero dizer, a maioria dos solistas, e dá para discutir os méritos, queria independência e lutou por ela e perdeu. E depois se conformaram com o fato de que, bem, isso não funcionou. Não estou feliz com isso, mas acho que temos de voltar a fazer parte dos Estados Unidos. E, sabe, as pessoas superam isso. Bem, sempre existe uma segunda chance. Outra coisa, lembre que frequentemente, quando um grupo étnico é derrotado por um poder imperial, e não uso isso de forma pejorativa, eles não só se reconciliam com isso, como se tornam a tropa de choque desse império. Veja o que aconteceu aos escoceses das Terras Altas depois de Culloden, quando foram derrotados. E em 20 anos, eles eram a tropa de choque do Império Britânico, sabe? Pois. E voltando aos sulistas, depois da derrota na Guerra Civil, a região mais patriótica dos Estados Unidos até hoje é o Sul. Não ficaria surpreso se este Estado ucraniano deixasse de existir. Não só as áreas que a Rússia reivindica agora, mas o resto da Ucrânia fosse reincorporado à Rússia. Não só os ucranianos se reconciliariam em ser russos, aposto que seriam os russos mais patrióticos e entusiasmados. E digo outra razão, eles vão se sentir traídos pelo Ocidente. Sim, exatamente. Eles vão se sentir muito bem. Infelizmente, não tenho certeza de que Moscou pense assim. Acho que eles ainda pensam em termos de um acordo limitado. Que podemos fechar um acordo com o Trump e algo como Istambul Plus, esse tipo de bobagem. Eles olham para as pessoas que já estão dentro da Rússia agora, eles veem isso assim. Mas quanto ao resto, sim, acho que eles ainda pensam que podem fazer um acordo. Com quem você vai fazer um acordo? Bom, e isso nos leva de volta ao começo da conversa, aos iranianos. Quão delirantes eles são. Tomara que não, mas tomara que estejam usando esse tempo. Por pior que seja dizer isso, European Union não sou a favor da proliferação nuclear. Isso só aumenta as chances de que, cedo ou tarde, alguém diga, vamos testar, afinal. Mas a lógica para o Estado dele sobreviver é ter armas nucleares. E aí a lógica é que todo mundo mais também queira armas nucleares. Aí, acho, o gênio sai da garrafa. Bem, sou meio herege nesse ponto. Não tenho certeza de que a proliferação nuclear seja algo tão ruim. Quer dizer, os indianos e os paquistaneses tiveram 3 grandes guerras antes de terem armas nucleares, mas agora são muito mais cuidadosos. Se os japoneses, os sul-coreanos, os sauditas, os turcos e muita gente, talvez os egípcios, tivessem armas nucleares, talvez as pessoas agissem com mais cautela. Desculpe. Isso mesmo. European Union esperava que seu toque fosse Noites de Moscou. Preguiça de trocar. E é como no começo, quando surgiram os telefones. Todo mundo criava seu próprio toque. Agora praticamente todo mundo tem o mesmo toque. Então quando o telefone de alguém toca, todo mundo pega o seu porque é o mesmo som. European Union say, European Union say. É o mesmo, igualzinho. Parece uma campainha de alarme. Todo mundo ficou preguiçoso demais. Personalizar e tal. É superestimado. Talvez esse toque fosse bom? Sim. Não é má ideia. Deus salve o rei. Ou algo russo. Pronto. Ou talvez algum canto.
O problema com um alarme assim, tipo um canto greco-romano, um canto hipnótico ou um russo, é que é fácil demais ao ouvido. Não te acorda, não te irrita. O alarme devia te irritar pra caramba, tirar você da cama. Jim, sobre isso, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Get you out of bed. Jim, on that note, thank you for your time. Thank you. Obrigado. A gente conversa mais. E qual é a sua aposta nisso? Quanto tempo esse cessar-fogo vai durar? Minha visão otimista é 3 dias. Minha visão pessimista é que se arraste por 6 meses e a gente volte ao que estávamos no ano passado, nos preparando para outra guerra grande ou até maior. Bem, considerando que a Páscoa está chegando, vamos torcer para que beijem a cruz e enterrem a espada. Sabemos que isso não pode acontecer. Podemos sempre rezar por isso. Sabe de uma coisa, certo? Vou ser incomumente generoso. Que dure até a segunda-feira de Páscoa. Pelo menos passamos o macarrão com o mínimo de derramamento de sangue. E depois podemos, infelizmente, voltar ao mundo como ele é. Sim, esperemos pelo menos por isso. Certo? A gente pode se contentar com macarrão. Sim. Obrigado a todos. Obrigado por terem participado. Obrigado. Jim, a propósito, onde as pessoas podem te encontrar? Só no X, no perfil Jim Jatris. É o único lugar onde tem o perfil público. Queria dizer, estamos falando de coisas bem pesadas, mas parece que estamos descontraídos ao falar delas. Podemos rir ou chorar. Mais vale rir da situação como ela é. Isso não quer dizer que a gente a leve na brincadeira, mas você tem que ter algum grau de distanciamento dos fatos sombrios da vida. E espero que não soe leve ou frívolo para as pessoas, porque levamos isso muito a sério. É humor negro para qualquer um. Humor negro, sim. E já me acusaram, você leva na brincadeira? Não, não levo. É chorar ou rir? Prefiro rir. Não, parte disso é que, se você tem certo tipo de personalidade, você simplesmente diz, é a vida, é a morte. É assim, vamos passar por isso ou não. E de qualquer forma não está em nossas mãos. Parece que as pessoas estão preocupadas com o fim do mundo. Alguém vai me perguntar? Não, certo, tanto faz. Não, só há uma pessoa que realmente tem isso nas mãos, e não é você nem European Union. Sim, e ele não vai pedir minha permissão nem minha opinião sobre isso. Então, seja o que for, viva a sua vida e faça o melhor que puder. Então, dito isso, espero que todos tenham uma Páscoa ortodoxa luminosa, bonita e pacífica. Para quem no Ocidente é neste domingo. E se você já celebrou por ser católico ou protestante, sempre pode virar ortodoxo rapidinho. Cristo ressuscitou, em breve podemos proclamar tenso formalmente. Cristos, Cristos, em árabe, e por aí vai. Para nós, será no domingo. Valeu, pessoal. Obrigado por participar.